Vamos lá, galera. Nosso estudo agora de óptica geométrica, estudar a luz em formato de partícula, né? Proposta inicialmente por Isaac Newton, os grandes gênios da humanidade, né? Isaac Newton foi realmente diferenciado. Então vamos lá, a gente vai para algumas introduções iniciais, alguns conceitos iniciais, conceitos básicos da óptica geométrica para que ele dê o cerne de todo o estudo que vamos fazer, né, nesse curso. Lembrando que ótica geométrica, ela não é um carro-chefe do Enem. Não é um conteúdo que você precisa demandar muita energia para estudar e que vai cair demasiadamente na prova do Enem. A gente encontra pouquíssimas questões dos Enems anteriores, né? Quanto às habilidades e competências. Talvez a habilidade 6, como quase em todas as áreas da física, é uma das mais cobradas, a gente tem que ficar sempre bem atento a ela, beleza? Então vamos lá. Conceitos iniciais, conceitos preliminares sobre ótica geométrica. Começamos com a ideia que a luz é uma grandeza corpuscular. Como eu disse anteriormente, essa ideia é a ideia de Isaac Newton. Foi Newton que propôs a teoria corpuscular da luz, né? Um tratado da luz. Ah, ele, na verdade, propõe que a luz se propaga através de partículas, né? Uma partícula gerando energia para outra partícula, e daí então nós temos a luz por si só. Né? Ele foi, inclusive, nessa época, um grande inimigo de Huygens, na verdade. Vamos dizer assim, Huygens refutou ele, a gente já discutiu isso lá atrás em ondulatória. Huygens refutou ele veementemente, dizendo que a luz era uma onda, talvez uma das mais célebres é, discussões da física, que perdurou aí 300 anos, até nós determinarmos que a luz comporta tanto quanto partícula, como uma onda, vai depender da condição e do estado daquele momento, tá? Então tá aí um exemplo da luz propagando em forma de partícula. A gente consegue ver, galera, os raios de luz passando aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Dá para ver bem, ó, aqui, ó, o raio de luz passando. A gente vê isso em dias chuvosos também, que tem muita nuvem, né? Quando a luz passa por entre as nuvens, mas aqui eu consigo ver, ó, a luz passar nesse ponto aqui, ó. Vontade eu tenho de pular numa caverna dessa, viu, cara? Olha que coisa linda essa água. Rapaz, o dar um timbum aqui fácil. Mas, ó, isso é um bom exemplo da propagação retilínea da luz, ó. A luz propagando em forma de partículas, né, como proposto por Albert Einstein. E como sabemos, essa partícula no vácuo ela se propaga com velocidade de 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, ou, como queiram, 3 vezes 10 elevado a quinta quilômetros por segundo, né? Sabemos já sabemos, já vimos em ótica física, em ondulatória, que a luz é uma onda eletromagnética no vácuo. Então, no vácuo, ela é eletromagnética. Isso a gente já viu, né? Isso é uma condição dela se propagar no vácuo, tranquilão? Então, ela se propaga com essa velocidade, que é a maior velocidade possível, né? Essa velocidade aqui é limite, ela não pode passar dessa velocidade. É a máxima velocidade que a luz chega, tranquilo? Sigamos aqui, ó. Ano-luz, conceito interessante aqui. Ano-luz, como muitos confundem, ano-luz é a unidade de quê? De distância, é a unidade medida, tá? Unidade medida para distância. Nós utilizamos muito isso quando nos tratamos em grandezas muito grandes, astronômicas, né? Então, é uma unidade muito usada para grandezas astronômicas, né? Quando as distâncias são demasiadamente grandes. E o ano-luz é aproximadamente 10 elevado a 13 quilômetros, ordem de grandeza de 10 elevado a 13 quilômetros, dá 9,45 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, mais ou menos, que tem uma ordem de 10 elevado a 13 quilômetros. 9,45 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. 9,45 vezes 10 elevado a 15 quilômetros. É a distância percorrida pela luz no período de um ano. Beleza, gente? Tranquilo? Então que vamos. Aqui é só o iniciozinho para a gente relembrar e se familiarizar com a luz. Vamos lá. Como nós estamos estudando a luz como uma partícula, não é? Através de
como essa onda vai se propagar, essa luz vai se propagar, meu costume de chamar luz sempre de onda, né? Então, a luz ela vai se propagar em forma de raios de luz. É uma forma geométrica para representarmos a luz. Ó. A gente vai representar a luz de maneira geométrica com um segmento de reta orientado. Olha ele aí, ó. Isso aqui nada mais é do que um segmento de reta orientado. Esse segmento de reta orientado vai representar a luz. Beleza? Quase que eu não escrevo orientado aqui, ó. Ficou, parece uma letra de analfabeto, né? Então, o conjunto desses raios de luz nós denominaremos de feixe de luz. Então, ó, o conjunto desses raios, ó, é feixe de luz. Então, esse cara é um conjunto de raios de luz, de representação geométrica. Conjunto de raios de luz. Esse conjunto de raios de luz pode me ser paralelo, pode me dar raios paralelos, também chamados de cilíndricos, porque o formato de um cilindro pega a vareta, tá ligado? Você bota as varetinhas dentro de um cilindro, ali elas são varetas paralelas dentro de um cilindro. Se você encher ele, todas as varetas vão ficar paralelas umas às outras. A gente chama de cilíndrico paralelo. Esse feixe de luz ele pode ser convergente e divergente. O divergente é quando vai de um ponto para vários pontos, tá? Se você colocar essas varetinhas num cone de sorvete, numa casquinha de sorvete, a gente vai ter um cônico divergente. E ele pode ser também cônico convergente, quando vai, ó, cônico convergente de vários pontos para um. Divergente de um para vários, ó. O divergente saiu desse ponto aqui, ó, para vários pontos, ó, um, dois, três. E o convergente vem de vários pontos, ó, um, dois, três, para um único ponto aqui. Então, ao contrário, existe o cônico divergente e o cônico convergente. É importante esses conceitos iniciais para a gente entender até as formações de imagens nos próximos tópicos, tá, galera? Então, vamos ficar atento a isso aí. Beleza? Vamos embora. Passemos aqui, ó. Fonte de luz. Fonte de luz, ela pode ser primária. Fonte de luz, ela pode ser primária, ou seja, possui luz própria. Fonte de luz pode ser secundária, que reflete a luz de um outro alguém. Então, a luz própria é primária. Melhor exemplo de luz própria, galera. Melhor exemplo de todo, aquilo que nos mantém vivo. Nós estamos vivos por causa do Sol. Então, o Sol é uma fonte de luz primária. Ele que nos mantém vivos aqui, ó. Tá lá o solzão, ó. Lindo como sempre. Eu acho o Sol mais bonito do que a Lua, na moral. A galera tem um fascínio muito grande pela Lua, mas eu acho o Sol mais bonito. E a fonte de luz secundária, que é aquele que reflete a luz de alguém. Que pode ser você, você aí. Você está me vendo? Eu estou refletindo a luz que está chegando até você através da câmera. Então, você só consegue ver aquilo que é refletido pela luz. A gente vai discutir isso mais à frente. E a Lua é um grande exemplo. Você é um grande exemplo. Essa canetinha que está na minha mão, que eu estou escrevendo aqui, ó, é um grande exemplo. Tudo isso são fontes de luz secundárias que a gente só consegue enxergar se houver uma fonte de luz primária para que ele reflita a luz daquela primária. A primária pode ser também uma vela acesa, ó. A vela acesa, a lâmpada acesa, a lâmpada aí do seu quarto, a lâmpada da cozinha acesa, são fontes de luz primárias. A fogueira de São João, né, fonte de luz primária. Essa fonte de luz ela pode ser pontual, né, quando é apenas um ponto emitindo a luz, pequenas dimensões. Vale lembrar que isso depende, galera, ó, do referencial, tá? Lembra lá de cinemática? O tamanho depende do referencial. Por exemplo, para nós, o Sol, né, a distância que nós estamos, pode até ser considerado uma fonte de luz pontual. Pode até ser considerado. Né, para você ter ideia, tem estrelas tão maiores que o Sol, que se fossem colocadas no lugar do Sol, elas ocupariam todo o espaço no qual estão os planetas do Sistema Solar. Todo esse espaço seria ocupado por uma única estrela. Então você vê como o Sol pode ser uma estrela pequena para nós. Né? Isso depende muito do referencial. E quando essas dimensões são pequenas em relação a algum referencial, nós chamamos de fonte de luz pontual.
tá? Eu dei o exemplo aqui de uma lampadazinha de casa. E a fonte de luz, ela é extensa quando as dimensões são grandes em relação a algum referencial. Lembre-se, tudo depende do que nós adotaremos como referência, tá? Ok? Não pode esquecer disso. Então, eu botei uma luz fluorescente, aquelas lâmpadas mais extensas, para dar esse exemplo, tá? Novamente, reitero, eu posso considerar o Sol uma fonte de luz pontual, eu posso considerar o Sol uma fonte de luz extensa, a depender do referencial. Sacou? Só para você ter uma dimensão disso em relação a uma lâmpada, né, fluorescente e uma lâmpada daquela de tungstênio que nem se utiliza mais. Hoje em dia é tudo de LED, né? Até as fluorescentes são lâmpadas de LED. Beleza? Sigamos próximo slide. Continuamos em fonte de luz monocromática. O que significa mono? Mono, único, uma. Uma. Uma o quê? Cromo, cromático, cor. Ó, cor. Então, quando a gente fala que a fonte de luz é monocromática, única cor, uma única cor, possui apenas uma cor, tá? E a fonte de luz pode ser policromática e possui mais de uma cor. Aí eu dei o exemplo de uma lanterna, ó, uma luz monocromática, e eu peguei e fiz uma lanterna verde, ó, em homenagem ao nosso super-herói Lanterna Verde, mas eu peguei e fiz também uma lanterna vermelha. Olha aí, agora nós temos três lanternas. A mistura dessas três lanternas daria uma lanterna policromática, né? Se a juntasse as três numa só. São várias cores. Então, monocromática é uma única cor, policromática, várias cores. Né? A luz branca, por exemplo, ela é policromática, né? Vocês sabem muito bem disso. A luz branca reúne todo o espectro da luz visível lá nas ondas eletromagnéticas, né? Então, a luz branca, ó, ela é policromática, tá? A luz branca, ela possui todas as cores, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, luz branca, todas as cores. A gente pode difratar ela num prisma. Eu vou usar aquele lindo prisma de Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Já ouviram esse disco? Olha aí, ó. Não é bem a capa do disco, mas é a ideia da capa do disco. Eu acho muito bonito. Galera, não se preocupe com o slide. O slide, assim que terminar a aula, eu coloco lá no grupo para vocês, tá? Então não se aperreiem com o slide, não. Beleza? Faz até um exercíciozinho de copiar depois, que ajuda muito a você fazer a introspecção. Eita, danas. A introspecção da aula, tá? Vai ajudar bastante. Não se preocupem, não, que eu envio. Tranquilão? Fiquem tranquilos aí. Eu vi aqui o pessoal, professor, volta o slide, só que eu já tinha passado, não sei qual é o slide mais, que eu vi só agora o pedido, tá? Vamos embora. Meios de propagação da luz. A luz ela pode se propagar em meios transparentes e meios translúcidos. Meios transparentes são aqueles que permitem a passagem da luz sem que sofram desvios significativos, né? A luz ela passa de forma contínua naquele meio. Então é a passagem regular da luz naquele meio. Dando um exemplo, uma janela de vidro bem polido, né? A luz vai passar pela janela de maneira regular, de tal forma que você consegue ver através daquela janela de vidro sem nenhum problema. A luz vai passar assim, ó, de maneira regular, sem sofrer desvios significativos, tá? Dentro do próprio objeto, vale salientar, tá, galera? Aqui dentro ele não vai sofrer desvios, ok? Então, esse meio é considerado meio transparente. Já os meios que nós chamamos de translúcidos são meios em que a luz vai passar por esse meio, tá? Contudo, ela vai sofrer pequenas, desvios, pequenos mudanças, né, em sua propagação. É o que a gente chama de passagem irregular. Então, quando ela passa pelo meio translúcido de maneira irregular, a imagem ela fica um pouco distorcida. São espelhos utilizados, por exemplo, em box de banheiro, né? Que você consegue ver uma mancha do outro lado, mas não consegue ter a imagem completa e nítida daquilo que você está observando, né? Então, a luz passa por esse meio, mas passa de maneira bem irregular, como a gente cita aqui, ó, na figura. Beleza? Os meios opacos, que são aqueles meios que não permitem a passagem da luz, como você, né? Você é o meio opaco. A luz não passa por dentro de você, né? A luz bate e reflete em você, né? Essa canetinha aqui, ó.
É um objeto opaco. A luz bate, ela absorve uma parte dessa energia e outra parte da energia ela reflete e a gente consegue ver esse objeto. Então, não permite a passagem da luz, o objeto faz com que a luz fique naquele ponto e não passe dali, beleza? Tranquilo, pessoal? Até aí podemos seguir, né? Vamos que vamos. Próximo slide. Vamos lá, muita expectativa. Fenômenos ópticos, que a gente já estudou também na parte de ondulatória. Reflexão. A grosso modo, refletir é quando a luz bate e volta. Ela não muda o meio na qual ela se propaga. Ela incide numa superfície que separa dois meios, bate nessa superfície de separação de dois meios e retorna se propagando no mesmo meio, né, de origem. Aqui, ó, uma reflexãozinha regular. O raio de luz aqui, a gente tem um feixe de luz paralelo, incide nessa superfície e volta a se propagar no mesmo meio. É importante lembrar que nessa situação específica, o comprimento de onda, só para a gente lembrar, a velocidade e a frequência não se alteram. Ó, vou continuar com o mesmo comprimento aqui, com a mesma velocidade aqui, e com a mesma frequência, tá, galera? Essas grandezas, elas não mudam quando sofremos uma reflexão, só para relembrar isso. Seja ela uma reflexão regular, olha só, todos os raios paralelos refletiram paralelos, superfícies polidas, como o espelho, fazem isso, né? Superfície completamente lisa. A água parada, aquela água de lagos parados, que a gente chama de espelho d'água, chamamos de espelho d'água, né? Completamente parado. A reflexão é regular. Normalmente, as reflexões, elas não são regulares. As superfícies, elas não são completamente polidas e as reflexões são difusas, né? Elas ocorrem de maneiras aleatórias, né? Incidiu o feixe aí paralelo e refletiu, ó, de forma aleatória. A gente chama isso de difusão, ó, difusão. Então, se você lê em algum exercício a palavra difusão, lembre-se que difusão tem a ver com o quê? Com reflexão. É aquela reflexão que não ocorre de maneira regular, né? No caso da reflexão regular, os ângulos são todos iguais, os raios incidentes paralelos, eles refletem paralelos, enquanto na difusão isso não acontece. Beleza? Refração. Já na refração, a luz incide numa interface que separa dois meios, né? E passa a se propagar em um novo meio. Ela muda o meio de propagação. E quando a luz muda o meio de propagação, ó, altera a velocidade da luz. A velocidade da luz, galera, ela depende do meio na qual ela se propaga. Então, se ela passa de um meio para o outro, a velocidade da luz vai se alterar, vai mudar. Então, eu posso dizer também que a refração ocorre de maneira regular, que é o que nós vamos estudar, né? Incidiu paralelo, refratou paralelo, mudou de meio, né? Aqui eu tinha um comprimento A, uma velocidade A, uma frequência A. Aqui nesse outro meio, eu vou ter um comprimento B, uma velocidade B e uma frequência A. Ou seja, a frequência não muda. Não existem fenômenos para mudar a frequência da luz, tá? Ela não vai mudar a frequência. Tranquilão? E a refração difusa, que ocorre de maneira irregular, que a gente não vai estudar especificamente isso, tá? Pessoal, vale lembrar que o desvio que ela sofreu aqui, ela não é obrigatório. A gente não pode dizer que a refração só ocorre se houver desvio, tá? A gente tem que dizer que muda a velocidade. Não é toda vez que refrator sofreu desvio, não é assim. A gente vai estudar a refração lá na frente e vou explicar melhor sobre isso, tá? Mas não pode dizer que todas as vezes que refrator sofreu desvio, não pode. Beleza? Deixa eu apagar aqui, passamos para o próximo slide. A absorção, que é mais um fenômeno, é quando a luz é absorvida pela superfície. A superfície consome aquela quantidade de energia, então ela nem refrata nem reflete. Beleza?
Por isso que aquece, né? A água reflete, a água refrata e a água absorve simultaneamente. Ou seja, os três fenômenos podem ocorrer simultaneamente, tá? Absorção, reflexão e refração podem ocorrer ao mesmo tempo. A água faz isso. Quando você olha para a piscina está refletindo a luz, a piscina está refratando a luz e a piscina está absorvendo parte da luz, a água da piscina. Por isso que ela se aquece. Por isso que você vê o fundo da piscina. Por isso que você se encandeia, como a gente diz aqui no bom nordestinês. Se encandeia com a luz que bate e vem até os nossos olhos. Beleza? A cor dos objetos. Por que nós vemos as cores nos objetos? Pessoal, a cor do objeto depende de um fenômeno chamado de reflexão. A gente só consegue ver o que é refletido pela luz. Só que a cor do objeto é uma característica intrínseca do objeto. Preste atenção. É uma característica intrínseca. Ela não depende de outras coisas. Depende do objeto, tá? Ok? Ela vai depender qual a luz que vai inserir sobre ela, ok? Qual a luz que vai incidir sobre ela e ela vai refletir apenas a luz que o contém, ok? Então, ó, é uma característica intrínseca. Tranquilo? Se liga nisso, tá, galera? Ok? Então, se eu sou vermelho, eu só reflito vermelho. Se essa minha camisa aqui é amarela, só reflete amarelo. Se sua camisa é verde, só reflete verde. Se pimpão aqui, ó, que é o ursinho da minha filha, se essa jaquetinha dele, essa roupinha dele é rosa, é porque reflete rosa, e assim vai. Amarelo só reflete amarelo. A gente não pode refletir a cor que o objeto não tem. É uma característica intrínseca do objeto, tá? Então, se esse objeto é verde, ao incidirmos uma luz branca sobre ele, ele vai absorver todas as luzes que não são brancas, que não são verde, perdão. Todas as luzes, lembre que o branco tem todas elas, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, todas essas aqui, ó, elas vão ser absorvidas pelo objeto e ele vai refletir apenas quem? O verde. Então, reflete apenas o verde. O vermelho vai absorver toda a luz branca, refletindo apenas a luz vermelha. O branco reflete todas as cores. Por isso que eu digo sempre ao meu estudante: ao sair de dia, saiam, quer dizer, um dia de sol muito forte, saiam com uma camisa branca, porque ela reflete toda a luz visível e aí ele aquece menos, de certa forma você vai ficar com menos calor. Se você sair com a camisa preta, aí o que vai acontecer? O preto é a ausência das cores, é a ausência da reflexão. O preto é a absorção, ó, absorção. Quando você vê um objeto preto, é porque ele está absorvendo a energia, beleza? Então, se você sai a camisa preta no sol quente, você vai sentir mais calor, porque ele vai absorver toda aquela energia. Tranquilo, galerinha? Podemos passar aqui o slide. Deu para entender isso, né? Apagando aqui, vamos passando nosso slide. Princípios da propagação da luz. Propagação retilínea da luz, ó. Em meios transparentes, isotropos e homogêneos, a luz se propaga de maneira retilínea. Novamente, em meios transparentes, em meios homogêneos e em meios isotropos, a luz se propaga de maneira retilínea. Então tá aí, ó, transparentes, homogêneos e isotropos. Transparentes é aquele que faz com que a luz passe de maneira regular. Os homogêneos são aqueles que têm as mesmas características e os isotropos são aqueles que as propriedades da substância possuem sempre as mesmas em qualquer, independente da direção considerada. Em qualquer direção, eu tenho as mesmas propriedades físicas, tá? Então, no caso desses meios, a luz se propaga de maneira retilínea e existem algumas evidências que a gente vai estudar sobre essa propagação. Entre essas evidências,
da propagação retilínea da luz, a gente cita a sombra, a formação das sombras, né? Formação das sombras explicam bem essa propagação retilínea e é onde Newton se pauta, né? Uma das principais ideias de Newton para dizer que a luz se propaga a partir de partículas, através de partículas, né? Então, essa formação das sombras aqui, ó, mostram que a luz está se propagando de maneira retilínea, elas não fazem curva, não está se curvando, senão essa parte que está escura aqui, ó, ela também seria clara, a luz contornaria os obstáculos, né? Sofreria aquela difração, e essa parte aqui, ó, estaria clara também, tá? Então, a sombra é uma evidência da propagação retilínea da luz, tá? Eclipses que não deixam de ser sombras. Ó, um eclipse também é uma sombra. Também é uma propagação retilínea da luz, tá? Sombra também é chamada de umbra. Essa parte aqui, ó, umbra, vocês vão ouvir falar muito disso. E sombra são a mesma coisa. Já a penumbra, ela não é a mesma coisa da sombra. É uma partezinha de sombra. É uma parte que contém um pouco de luz. A sombra não tem luz. Não tem luz na sombra. Não tem luz. A penumbra que vocês estão vendo aqui na figura tem pouca luz. Pouca luz, tá? Ok? A sombra não possui luz nenhuma e a penumbra possui um pouquinho só de luz, de energia. Fechou? Chorou pro louro. Olha aí, ó. Espaço que não é iluminado, não possui luz, sombra. Fonte de luz pontual. Objeto opaco que não permite a passagem da luz. No anteparo formar-se-á apenas a sombra. Tá? Fonte de luz pontual, obviamente. Penumbra. O que é penumbra, galera? Penumbra é espaço que é um pouco iluminado. Eu vou usar uma fonte de luz pontiforme, não. Uma fonte de luz extensa, maior. Para poder formar a penumbra, é bom a gente ter uma fonte de luz maior. Então, ó, fonte de luz extensa, objeto opaco. Aí o que vai acontecer? Vai ter essa região escura, que é a sombra, e essas duas regiões aqui, que são as penumbras, que vão receber um pouquinho de luz, só um tiquinho, tiquinho nada de luz, tá? Então, tá aí uma das ideias principais da propagação retilínea da luz. Tranquilo? Galerinha, eu vou dar uma pausa agora, vou fechar essa sala, vou colocar um novo link para vocês para eu continuar a aula, porque como eu esperei um tempo e eu determinei que essa aula teria 40 minutos, nosso tempo está sendo esgotado aqui e eu não tenho como reverter isso, tá? Então, para a gente não parar, eu vou dar essa pausa e vou mandar em instantes um novo link para vocês, beleza? Vou fechar aqui a aula, tá? Já volto, já vou mandar um novo link com a nova aula para vocês, para a gente terminar essa aula de ótica.